meus amores, boa tarde. Vamos a mais uma revisão. A de hoje será cidadania, moral e ética. Cidadania. O que é cidadania? Cidadania é o nome dado a atitudes positivas que praticamos em sociedade. Alguns exemplos de cidadania são respeitar as pessoas, manter todos os ambientes que frequentamos limpos, como por exemplo, nossa casa, nossa escola, praças, shoppings e etc. Comportar-se bem, respeitar as pessoas, ser educado e gentil, não agredir as pessoas, ajuda sempre que necessário e etc. Infelizmente, algumas pessoas não agem dessa forma, mas precisamos seguir em frente e fazer a nossa parte. Unindo nossas forças, colocando em prática a cidadania, estaremos fazendo parte da construção de um mundo melhor. Museu. O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ou seja, todo o seu lucro é empregado na instituição. Nesse caso, no museu, todo o lucro adquirido é empregado no museu. Nada melhor do que conhecer outras culturas e histórias do que na fonte delas. Titia se refere aos museus. Lá nós encontramos peças exclusivas, um acervo completo para apresentar o mundo. Quando falamos em acervo, falamos em pinturas, escrituras, fotografias, objetos e etc. De toda essa riqueza que podemos encontrar nos museus. Os acervos são importantíssimos e precisam ser preservados. Geralmente, as visitas ao museu são guiadas, certo? Tem uma pessoa especializada que nos apresenta todas as obras e contam as histórias delas. Mas praticar a cidadania em visita aos museus é imprescindível. Existem algumas regrinhas que precisam ser respeitadas. Exemplo, não tocar nas peças para não danificá-las. Não tirar fotos com flash para não estragar pinturas e decorações. Não consumir alimentos no interior dos museus, dentre outros. Museu é cultura, museu é arte, é história, é ciência. Trânsito. Trânsito são as diversas formas de deslocamentos de pessoas, veículos e animais e ocorre nas vias e calçadas. Boa parte dos acidentes que acontecem no trânsito são causados pela falta de cidadania de algumas pessoas. Mas existe em todos os estados o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, que cuida da regulação e fiscalização do trânsito. Podemos contar também com os policiais rodoviários, que cuidam do tráfego nas estradas, e os guardas de trânsito. Precisamos estar sempre atentos às sinalizações, como por exemplo, os semáforos, as placas de sinalizações e faixas de segurança. Os pedestres andam ou estão a pé e devem sempre estar nas calçadas. Mas existem algumas regrinhas que também precisam ser lembradas, como por um exemplo, todos devem usar o cinto de segurança e as crianças devem estar sempre no banco de trás. Outra regrinha é, ao atravessar as ruas,
As crianças devem estar sempre acompanhadas de um adulto. Não correr ao atravessar a rua também é uma dessas regrinhas. Veja algumas imagens de veículos que podemos observar no trânsito. Biblioteca, um mundo nas suas mãos. Biblioteca é uma palavra de origem grega, que significa coleção de livros. É o nome dado ao espaço onde há muitas coleções de livros. Temos o privilégio de poder ir a uma biblioteca, escolher um livro e usá-lo. Lá é um lugar mágico, porque há a história dos povos, os contos de fadas, as poesias e etc. Existem bibliotecas públicas e particulares, e também as podemos encontrar em algumas escolas. Na biblioteca, o silêncio é imprescindível. Lá é lugar de adquirir conhecimento. O cuidado com os livros faz toda a diferença para que esses tão importantes espaços continuem existindo. Como, por exemplo, guardar em lugar adequado, mantê-los sempre encapados e manuseá-los com cuidado. Que Papai do Céu abençoe vocês. Uma excelente provinha a todos.